Vamos ler aqui Lucas capítulo 23, verso 13 até o 25. Diz assim a palavra de Deus. Pilatos então reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo e lhes disse: vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo. Mas, tendo-o interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes de que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim, é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: crucifique, crucifica-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhe perguntou: que mal fez este homem? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiram com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Eu quero começar citando aqui uma frase muito interessante do Billy Graham, um grande pastor americano. Ele diz a seguinte coisa: cuidado com a maioria. Porque foi a maioria que não entrou na arca. Foi a maioria que fez um bezerro de ouro, lá no livro de Êxodos. Foi a maioria que, inclusive, pediu que soltassem Barrabás, como nós acabamos de ler. Inclusive, é a maioria que entra pela porta larga. E a maioria concorda com o pecado. Portanto, Jesus não é a maioria. Ele chega a concluir dizendo assim: Jesus não é a maioria neste mundo. Por que não lembrar de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 10, quando a partir do verso 22, 23, nós presenciamos a tomada de Saul como rei de Israel. O texto diz o seguinte: Samuel convocou o povo para comparecer diante do Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que o oprimiam. Mas hoje vocês rejeitaram o seu Deus, que os livrou de todos os males e trabalhos. Vocês lhe disseram: não! Queremos um rei sobre nós. É isso que a multidão e a maioria disse lá em 1 Samuel. Lá no verso 24 diz o seguinte: então Samuel disse a todo o povo: vocês estão vendo que o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele, no caso a Saul. Então, todo o povo começou a gritar: viva ao rei! Eles se alegraram, a multidão se alegrou com ali o reinado de Saul, mesmo enquanto eles rejeitaram a Deus. Todas as nações tinham Deus e Israel, Deus era o rei sobre Israel. Mas a multidão queria parecer-se com os outros povos. Novamente, a maioria. Quero meditar com vocês aqui sobre 4 aspectos nessa pregação. A primeira delas é: reconhecer quem Jesus é não é suficiente. É porque eu sei quem é Jesus, né? Aquele que morreu por nós na cruz, eu já ouvi falar dele.
Reconhecer Jesus não é suficiente. Não é. Segunda coisa, precisamos ter cuidado para não fazer a coisa certa de modo errado. Não, pastor, é porque eu estou fazendo assim, né? Naquele meu bom e jeitinho brasileiro. Eu estou fazendo a coisa certa, mesmo que seja de modo errado. Precisamos ter cuidado com isso. Terceira coisa, e que me chama muita atenção, é um canto espantoso. Um canto ou um grito horrível, horripilante, que é no caso quando eles gritam, crucificam. E por fim, nós iremos ver o dilema de Pilatos. Tentar entender o que foi que ele enfrentou naquele momento antes da morte de Jesus. Partiremos para a conclusão e em seguida finalizaremos com 3 aplicações para as nossas vidas. Se não, vejamos primeiramente o verso 13 e 14. Pilatos reuniu os sacerdotes, as autoridades e o povo, e lhes disse: vocês me apresentam este homem como sendo um agitador do povo. Nós vimos, há quase 3, 4 domingos atrás, que a turba se reúne, prendem a Jesus e leva para ser julgado. Levam, em última instância, para Pilatos. No capítulo 23, do verso 1 até o verso 5, nós vemos que ainda está sobre a autoridade de Pilatos decidir sobre a vida de Jesus. Como nós vimos no verso 13 e 14, ele examina e não vê nada. Então, ele manda Jesus para Herodes, onde nós vemos esse momento do verso 6 até o verso 12. Herodes até se alegra, porque Herodes tinha interesse de conhecer Jesus, ele tinha ouvido falar de Jesus, ele se alegra, mas naquele momento ali, ele faz uma espécie de zombaria, de chacota de Jesus. Então, ele manda Jesus novamente para Pilatos. E aí, então, nós estamos diante do texto que nós acabamos de ler. Pilatos, primeira coisa que a gente deve perceber aqui no texto, e o texto em português não deixa isso muito claro, é a chamada de responsabilidade que Pilatos traz para si. O texto só diz assim, mas tendo. É interessante que quando nós olhamos e analisamos outras traduções, o texto diz, é como se Pilatos tivesse dito assim, eu, o prefeito dessa cidade, eu estou chamando a responsabilidade para mim, eu examinei esse homem. No caso aqui tem tendo interrogado, mas aqui uma tradução mais interessante, literal, seria essa: eu examinei esse homem e eu vi, e eu não vi nada nele passível de morte ou coisa desse tipo. E ele diz mais, ele reforça o seu argumento, dizendo assim no verso 15, nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Inclusive, entre Herodes e Pilatos havia uma desavença. Depois da saída de Jesus até lá e a volta de Jesus, a história diz que Pilatos e Herodes se reconciliaram. Então Pilatos diz assim, olha, eu não vi nada, eu mandei para Herodes, Herodes também disse que ele não tem nada. Como vocês estão todos reunidos, eu vou fazer o seguinte para afagar a ira de vocês, para tentar aplacar a ira de vocês. Eu vou castigá-lo. E depois de castigá-lo, eu ordenarei que seja solto. É muito interessante, como eu falei, e levo o título dessa primeira sessão, reconhecer a Jesus não é suficiente. Vocês percebem que Pilatos reconheceu a inocência de Jesus, sim ou não? E não foi só Pilatos.
Herodes também reconheceu a inocência de Jesus. Mas mesmo reconhecendo a inocência daquele homem, ele não tomou decisão diante de Jesus. Diante da situação de Jesus. E aqui fica a prova cabal que reconhecer a Jesus como o grande rei da história, ou aquele que morreu da cruz, não é suficiente para salvá-lo. É necessário uma decisão de caminhar com ele. É necessário, como diz os outros evangelhos, tomar a cruz e segui-lo. É necessário abrir mão de si mesmo. É necessário abrir mão dos nossos próprios desejos e gostos para seguirmos a Jesus. Não é só que Pilatos não toma a decisão. Ele faz uma espécie de acordo que eu chamaria de um acordo de um amigo da onça. E amigo da onça, porque ele diz o seguinte: portanto, após castigá-lo, eu ordenarei que ele seja solto. Aos irmãos que estão aqui participando da escola bíblica, em especial, vindo na disciplina de teologia bíblica, primeira pergunta que a gente deve fazer esse texto aqui é: que tipo de açoite é esse? Que tipo de castigo é esse que Pilatos vai dar para Jesus? É o quê? 2 chicotadas e ele está solto e tudo bem? Não. Eu queria relatar aqui o que é mais ou menos esse castigá-lo de Pilatos. O açoite romano era algo terrível. O réu era atado e dobrado de tal maneira que suas costas ficavam expostas. O chicote era uma larga tira de couro com pedaços de metal ou de ossos na ponta. Através desses açoites, as vítimas tinham seu corpo rasgado. E às vezes um olho chegava a ser arrancado. Alguns morriam durante os açoites. Outros ficavam loucos depois do açoite. Poucos eram os que suportavam esse flagelo sem desmaiar. Foi isso que fizeram com Jesus, nas palavras de William Berkeley. Não era só castigá-lo com uma simples peia. Paulo diria assim: olha, eu sofri uma quarentena de açoites menos uma, na ideia de não querer se comparar com Jesus. Mas a quantidade de chicotadas era essa, uma quarentena de chicotadas com a tira de couro, onde numa ponta tinha pedaços de metais, sejam ele chumbo, seja ele bronze ou até mesmo ossos. Foi isso que Cristo suportou. Era essa a proposta de Pilatos quando disse assim: eu só vou castigá-lo e depois vou soltá-lo. Eu vou além. A história diz que às vezes também aquele que era açoitado era simplesmente jogado no chão e chicoteado várias vezes pelo carrasco, até aquele carrasco se cansar. Muitas vezes, pedaços de carne ensanguentados ficavam pendurados depois do açoite. Jesus não é apenas um líder revolucionário. Jesus não é um carinha legal e, enfim. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Reconhecer a Jesus como um carinha legal, revolucionário, ou essas caricaturas que muitas vezes são feitas de Jesus, não é suficiente. Porque com muito açoites e suportando a cruz, foi que ele nos livrou das algemas do pecado. Talvez você está aqui nessa noite e sempre teve essa visão de Jesus assim: não, Jesus é um carinha legal e
e muitas denominações trazem essa caricatura de Jesus. Eu não consigo olhar para um texto desse, perscrutar a história e enxergar Jesus somente como um carinha legal ou um revolucionário. Ele morreu por nós. Ele suportou aquilo que você com certeza não conseguiria suportar. Quem já assistiu aqui o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo? Levante sua mão aí. É difícil assistir aquele filme sem se emocionar. Porque parte do que é descrito aqui, a gente consegue perceber ali. O carrasco, as chicotadas, o corpo ensanguentado, pedaços do corpo, o olho inchado. E foi por meio disso, foi através disso, foi com muitas açoites que o Senhor nos comprou das amarras, nos livrou das amarras do pecado. Diante dessa realidade, nós não podemos agir com leviandade diante de Jesus. Diante daquilo que ele sofreu, diante do que ele suportou por nós, nós não temos liberdade, nós não temos nenhum direito de tratar Jesus como um qualquer, de acreditar que a vida cristã pode ser conduzida de qualquer maneira, à revelia, aleatoriamente. Não, meus irmãos, não. Os pais que aqui estão, os mais antigos, eles e os filhos de média idade, como eu, e os filhos mais novos também, as crianças, os adolescentes, as crianças. Vocês vão lembrar daquelas falas do tipo: rapaz, eu tive que trabalhar para comprar esse sapato para esse menino. Eu tive que acordar cedo para ir pegar uma ficha de madrugada no posto para esse menino. Vocês já passaram por essa experiência? Os filhos, você que é filho, média idade, já passaram? E os pais, já falaram isso? Já também. Imagine aquele que suportou aquilo que você não poderia suportar. Imagine aquele que suportou na sua própria carne aquilo que ele sabia que você não suportaria. Esse é o Cristo que nós devemos servir com alegria, sim, com ânimo, sim, mas com seriedade. Entendendo que só saber quem é Jesus não é suficiente. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos tomar uma decisão diante de Jesus, tomar a nossa cruz e segui-lo. Amém? Dito isso, nós vamos passar para o próximo ponto. A próxima sessão, que é fazendo a coisa certa de modo errado. Vocês conseguem concordar comigo que a atitude de Pilatos é um tanto quanto covarde, sim ou não? Diante das autoridades, de uma perspectiva jurídica, como prefeito daquela cidade, Pilatos tinha total autoridade para soltar a Jesus. Não, pastor, mas você sabe da história. Sim, eu sei da história. O próprio Cristo demonstra que ele vai morrer, que ele vai ser sacrificado. Ok. Mas eu estou falando diante de uma perspectiva jurídica e legal. Pilatos tinha autoridade para libertar Jesus. Diante do povo, diante das pessoas, ele tinha essa autoridade. Mas ele não faz. Ele não faz. E ele não somente não faz, mas ele fica tentando, de forma indireta, tentar livrar Jesus. Dentro desse texto, nós vemos que 4 vezes
Pilatos tentou soltar Jesus, mas ele queria fazer isso de forma indireta. Era como se ele não quisesse se expor, ele não queria tomar a decisão. E olha uma coisa aqui, não tomar, aliás, a ideia de que, não pastor, eu não quero decidir, não querer decidir é decidir. Vocês entenderam? Não querer decidir já é uma decisão de omissão, provavelmente, de covardia, mas é uma decisão. E é essa decisão que Pilatos escolheu. É como se ele escolhesse não decidir. O verso 17 até o verso 20, parte A, diz: ele era obrigado a soltar um detento por ocasião da festa, e ele faz isso, ele se vale desse recurso. Mas a multidão grita. Outra tradução, aqui no versículo 18, diz assim, aqui diz assim na minha tradução, né, fora este, solta-nos Barrabás. Mas outra tradução aqui seria, acaba com ele e solta Barrabás. Pilatos fez nada mais e nada menos que 4 tentativas para não ditar, propriamente dito, a sentença. Tentou levar o caso, inclusive, para Herodes, como eu disse. Tentou persuadir os judeus de que aceitassem a Jesus, o prisioneiro, que ficava em liberdade na Páscoa. Tentou efetuar um compromisso, dizendo que açoitaria e o deixaria em liberdade. Mas Pilatos foi chantageado. O texto de Lucas não demonstra isso. Mas em João, capítulo 19, verso 12, a multidão diz o seguinte: se soltar a este, Pilatos, você não é amigo de César. Se soltar a este, Pilatos, você não é amigo de César. Pilatos temeu a multidão. Pilatos temeu Herodes. E você faz isso muitas vezes. Você teme caminhar com Jesus porque você teme a multidão. Porque você teme os coleguinhas que vão tirar sarro de você só porque agora você tomou uma decisão com Cristo. Você teme as amigas da faculdade e da escola porque você teme ser caracterizada como alguém que de fato ama ao Senhor. Você tem vergonha do crucificado. Você tem vergonha daquele que sofreu o flagelo que você não suportaria. Paulo é muito enfático nisso. Paulo é brilhante nisso. Ele diz em Filipenses, considero tudo como refúgio. Paulo entendeu, depois de ser um cidadão romano, ter a sua vida como uma espécie de estadista, ele recusa tudo isso para servir e amar ao seu Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você. Você pode colher muitas coisas boas nesse mundo com essa sua não decisão diante de Cristo. Eu estava conversando com alguns irmãos ontem no final do encontro de casais. Eu só quero lembrar que a vida não se resume a isso aqui que nós vemos debaixo do sol. Existe uma eternidade por vir. E que para adentrar os portões celestiais é necessário confessar esse mesmo crucificado como o Senhor e Salvador das nossas vidas. O Pilatos deu um passo atrás. Sabe por que Pilatos deu um passo atrás? E é óbvio que o texto não diz aqui, mas a história diz. Pilatos, enquanto prefeito daquela cidade, cometeu 2 grandes equívocos em seu governo na Palestina. O primeiro é que os judeus foram em multidão a Cesareia para lhe pedir que tirasse as imagens, porque Pilatos colocou a sua própria imagem
como um estandarte naquela cidade. E fazer isso era dizer assim: eu sou um Deus. Pilatos comete esse erro, e os judeus não querem os judeus pedem para que ele tire. Pilatos se negou. Os judeus insistiram, pediram durante 2 dias. No 6º dia, concordou reunir-se com eles em um espaço aberto, rodeado por suas tropas. Então lhes informou que, se não deixasse de incomodá-lo com seus contínuos pedidos, lhe aplicaria imediatamente a pena de morte. Os judeus se lançaram no chão, descobriram os pescoços e disseram que aceitariam com prazer a morte, antes que se transgredisse a sabedoria de suas leis, que no caso não podem adorar imagens. Mas Pilatos entendeu que não poderia matar aqueles homens a sangue frio. Ele novamente deu um passo atrás. O segundo erro que Pilatos comete é: ele construiu um novo arqueduto para a cidade, financiando com o dinheiro do tesouro do templo. E ele não poderia fazer aquilo. Diante desses 2 erros, e diante de uma multidão agitada, ele recua. E uma das coisas que o governo romano não poderia tolerar em seu grande império era desordem civil, tumulto. Se os judeus tivessem informado oficialmente qualquer destes incidentes para Herodes, não duvidamos de que Pilatos teria sido prontamente substituído do seu cargo. Mas eu quero que vocês lancem mão aqui e voltem atrás no que diz João 19:12. Se soltar este, não és amigo de César. Aqui nós nos encontramos com a terrível verdade de que o passado de um homem pode ressurgir, confrontá-lo e paralisá-lo. Paulo, inclusive, estava muito certo ao afirmar em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 12. O bispo deve ser irrepreensível. E mesmo sabendo que isso é em específico para o bispo, o pastor, o líder, eu acredito que isso também se estenda aos membros, a todos quantos morreram para o mundo e renasceram para Cristo. É importante compreender que sim, nós cometemos erros no passado, que sim, nós tivemos falhas no passado, mas que depois que nós confessamos a Cristo, depois que nós somos transformados, fomos reinventados em Cristo, aquilo que era velho fica para trás. E eis que tudo se faz novo. Devemos cuidar de não nos permitir nenhuma conduta que algum dia nos despoje do direito de tomar a posição que sabemos que teríamos que adotar. E que permita que as pessoas digam aquela frasezinha assim, ó: quem é você para falar assim? Quem é você para dizer isso? Essa talvez seja a batalha da nossa alma. Acredito que um dos desafios mais difíceis da vida é viver aquilo que professamos. É viver aquilo que nós pregamos. Eu falava ainda hoje pela manhã, perguntei assim: quem já ensinou aqui, quer seja na igreja ou quer seja fora da igreja? Quem já ensinou na reunião de homens, na reunião de crianças, na reunião de jovens? Algumas pessoas levantaram a mão.
E aí eu prossegui dizendo assim, olha, ensinar não é ensinar por ensinar. Pregar não é pregar por pregar, por ter uma certa paixão pelo púlpito, por ser visto ou coisa desse tipo. Pregar e ensinar é algo que deve nos trazer um profundo senso de responsabilidade. E aí eu citei 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, quando Paulo diz assim, esmurro o meu corpo, para que, tendo eu pregado a muitos, seja eu mesmo desqualificado. Pilatos teme a multidão. Pilatos temeu as pessoas por coisas que ele fizera no passado. E talvez você esteja aqui e diz assim, pastor, eu só não tomei uma decisão com Jesus porque tem coisas que eu fiz no passado que eu ainda não consegui perdoar a pessoa que me ofendeu, ou eu não liberei perdão, ou eu não me sinto perdoado. Cristo sofreu no seu lugar. E agora você pode se achegar diante de Jesus e confessar os seus pecados. Sabendo que em Cristo você recebe perdão, seja o que for que você tenha cometido. Volte-se para Jesus confessando o seu pecado. Se Pilatos tivesse sido um homem verdadeiramente corajoso, teria feito o que era correto e enfrentado suas consequências. Mas o seu passado o fez um covarde. Ele olhou mais para o passado do que o que estava proposto diante dele, o Cristo encarnado. Algumas denominações prometem para você que você, para ser perdoado do seu pecado, precisa colocar seu carro, sua casa, subir um monte, subir de joelhos, 70 degraus, fazer isso, fazer aquilo outro. Jesus, nessa noite, só te pede uma coisa: coloque diante dele todos os seus míseros pecados. Ele está disposto a perdoar você. Mas pastor, eu queria fazer algo extraordinário. Não, ele só pede para que você coloque o seu coração diante dele e diga assim, Jesus, tu és o Senhor da minha vida. Pilatos estava diante daquele que é o autor e consumador da nossa fé, mas ele temeu a multidão. A escolha, no caso da multidão, entre Jesus e Barrabás, representa uma nítida demonstração de como é perigoso deixar a voz do povo decidir sobre as questões mais importantes da vida, em especial sobre verdade e justiça. Nós estamos no meio da pregação, e se você não entender nada de toda a pregação, entenda uma coisa: a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a palavra de Deus. Amém? Então, sigamos para o terceiro ponto. Um canto espantoso. Eles, porém, gritavam mais ainda: crucifique, crucifica-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhe perguntou: que mal fez este homem? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo. No verso 21, o primeiro grito, o tempo verbal é uma espécie de apelo isolado. É algo fraquinho. Alguém já foi para estádio aqui? Sim ou não? Só tem crente aqui, é? No estádio, geralmente grita algo, né, que geralmente é o puxador. Ele grita uma coisa e você escuta um grito isolado. Em seguida, a multidão grita também.
O primeiro grito, provavelmente, o tempo verbal demonstra que parece ser um grito isolado. Crucifique. Mas o segundo é realmente uma multidão. Uma multidão. Com gritos, e esse tempo verbal indica que a multidão fazia um grito rígido. Um grito implacável. Insensível. Gritos inexoráveis da multidão dizia: crucifique-o. A multidão, ao pedir a crucificação de Jesus, designa-o como inimigo dos gentios e inimigo dos judeus. Crucifica-o era morrer no madeiro. E morrer no madeiro era ser tido como amaldiçoado. Deuteronômio, capítulo 21, 22, 23 diz: se alguém tiver cometido um pecado que é passível da pena de morte, tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. É essa multidão que grita: crucificam. É essa turba que grita. E eu quero lembrar para vocês, nesse canto espontoso, crucifique-o. Eu quero lembrar uma coisa para vocês. Repitam comigo. A voz do povo não é a voz de Deus. Não é. Porque a voz de Deus é a palavra de Deus. É esse grito espantoso que a multidão faz em direção a Jesus. E aí nós seguimos para o quarto e último ponto. O dilema de Pilatos. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque talvez muitos de vocês, em alguma instância, já viveram esse tipo de dilema. Ele tentou 4 vezes, não conseguiu, a multidão está enfurecida, eles querem que soltem Barrabás e que crucifiquem a Jesus. E aí nós pegamos da parte B do verso 22 até o verso 25. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiram com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Ele atendeu o pedido da multidão. Pilatos foi contra a sua própria consciência. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediram, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. 2 homens estavam diante de Pilatos. Jesus e Barrabás. O primeiro era um pecador diante de Deus e diante dos homens. Barrabás havia sido acusado de sedição, de formar tumultos naquela região. Barrabás era conhecido como um agitador. Mas não era só isso. Barrabás era acusado de homicídio. Barrabás havia matado alguém. Barrabás era um grande malfeitor. Do outro lado, nós vemos o santo, puro, inculpável, Filho de Deus. Apesar disso, Pilatos condenou o prisioneiro inocente e libertou o culpado. E aí eu digo para vocês novamente, Pilatos nos demonstrou que não decidir é decidir. Pilatos não tomou oposição. Ordenou que Barrabás fosse solto, posto em liberdade e entregou Jesus para ser crucificado. Pedro faz menção dessa história em Atos, no capítulo 3. Eu queria que você fosse lá, por mais rapidinho aí.
Atos capítulo 3. Pedro fez menção desse episódio na sua pregação. Atos capítulo 3, na parte B do verso 12. Vocês acharam aí? Pedro, na sua pregação, ele toma como argumentação isso. Ele diz assim, ó: israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Você que nunca tomou uma posição diante de Jesus, faça um recorte do verso 14. Se não decidir é decidir, então tenham cuidado para não negar o santo e o justo em troca dos seus próprios pecados. Tenham cuidado para não achar que vocês podem levar a vida de vocês no banho-maria. Que vocês podem ir levando a vida de qualquer maneira, como nós vimos outrora, fazendo as coisas certas de modo errado. O homem por si só, por mais que possua por mais que possua diversas virtudes, não pode salvar a si próprio. É necessário confessar a Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. O que eu chamei de o dilema de Pilatos nesta sessão, na verdade, tem um significado mais profundo. Pilatos não decidiu, optou por soltar Barrabás e matar a Jesus. Isso tem um significado mais profundo aqui, e eu quero que vocês prestem atenção aqui. Há aqui uma figura vívida da maravilhosa troca que ocorre entre Cristo e o pecador, quando este é justificado aos olhos de Deus. Você sabe qual é o significado de Barrabás? Alguém sabe aqui? Filho do Pai. O desgramado do Barrabás, naquela ocasião, se olhando de uma perspectiva celestial, era você. Era você. Era você que já tomou a sua decisão com Cristo. É você que agora sim, depois de ter depositado em Cristo a sua confiança e a sua esperança, agora sim pode ser chamado de filho do Pai. Aqui é a pura demonstração do evangelho da graça de Deus, onde Deus está perdoando pecadores indesculpáveis diante do mundo, pesando sobre essas pessoas a justiça que provém da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Paulo, felizmente, em 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justificados pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo. O que prefigurava nesse episódio de Barrabás era a justificação por meio do santo, do justo, do puro. Barrabás, alguém indesculpável diante dos homens, é liberto. Sabe o seu passado?
Sabe aquelas coisas que vocês colocam lá no porão da alma? Vocês podem trazer à luz e colocar diante de Cristo, sabendo que em Cristo vocês são perdoados de todos os seus pecados. Seja o assassinato, seja o roubo, seja o suborno, seja o que for. Você pode colocar diante de Cristo e ser perdoado. A conclusão para a nossa pregação é a seguinte: no fim, o poder e a autoridade de Pilatos e a multidão incitada pelos líderes religiosos são uma só. A multidão queria que ele fosse crucificado, mas Pilatos, a não decidir, comunga com a decisão da multidão. Em todo esse episódio que nós lemos aqui, o único que demonstra pureza, idoneidade, a lisura em sua vida é Jesus, que mencionou uma ou duas palavras no capítulo 23, apenas no verso 3. Na verdade, aquele que era livre de culpa permaneceu em silêncio o tempo todo, confirmando as palavras de Isaías, capítulo 53, verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E suportou em seu corpo o que nós não poderíamos suportar. 3 aplicações para a gente nessa noite. Primeiro, reconhecer quem Jesus é não é suficiente. Aprendam isso. Não adianta viver a sua vida à revelia, não, porque eu vou ali naquela igreja X ou Y, na denominação R ou Z, isso não é suficiente. É necessário é necessário que a vida desse Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo esteja impregnado na sua vida. Segunda coisa, não é possível fazer a coisa certa de forma errada. Ou você faz a coisa certa de modo certo, ou você está fazendo tudo errado. Não há como juntar as duas coisas no mesmo bojo. Terceiro, Jesus coloca o nosso passado no devido lugar. Aprendam o seguinte: o passado de vocês não é maior do que o sacrifício de Cristo. Prestem atenção, o passado de vocês não é maior do que a beleza de viver o agora diante de Cristo. O passado de vocês não é melhor do que a abundância de viver na presença de Deus. O passado de vocês não é mais alegre do que viver o corandel, viver diante de Deus. E o cantor dizia: e o passado já não mais tem poder, pois hoje estou. E estou, no caso, diante de Deus. Se você tem alguma coisa no seu passado que te aprisiona, se tem alguma coisa no teu passado que te faz retroceder e não querer caminhar com Cristo, coloque-se diante de Deus. O Senhor está disposto a perdoar os seus pecados. E se você quiser orar comigo, eu estou à disposição. Estou à disposição para orar por você.